Onubio. La empresa líder de Huelva en medios audiovisuales e informáticos patrocina este espacio. Vamos iniciar o primeiro painel com 3 jovens do agrupamento de escolas de Tomás Cabreira, vossas conhecidas, e portanto eu não vou fazer apresentações, até porque quando se está em casa não se precisa de grandes apresentações, e elas neste momento estão em casa perante os colegas e, portanto, não precisam estar nervosas, apesar de todo o aparato. E, portanto, de acordo aqui com a ordem que eu tenho aqui, começa pela Inês Faria de Sousa, que vai falar sobre infância e pobreza, e tem um texto. Outra vez, bom dia. Eu venho aqui hoje falar enquanto membro do Conselho Independente de Proteção à Infância, o CIPI, no qual represento todas as crianças e jovens portugueses. Eu tomei conhecimento da existência deste Conselho no ano de 2014, quando alguém próximo de mim, e que faz parte do CIPI, me perguntou se eu estaria interessado em integrá-lo enquanto membro júnior. Esta minha apresentação hoje é sobre a pobreza e a exclusão social na infância. Mas antes de irmos à pobreza e à exclusão social propriamente ditas, pergunto-vos, o que é a infância? O que é ser criança? Ser criança é ser inocente, é ter um mundo à nossa medida e escala, é ter uma vida despreocupada, sem grandes preocupações. É brincar. Brincar de faz-se conta mesmo quando a situação é séria. É ser feliz, é julgar que somos eternos e por isso vivermos com uma alegria incomensurável. É sermos inocentes ao ponto de não sabermos o que é uma guerra, ao ponto de acreditarmos no Pai Natal e que se pusermos um dente debaixo da almofada, há uma fada pequenina que o leva e deixa uma moeda. É acreditarmos que não há nada de impossível e que tudo está bem. É aprender que quando se cai, levanta-se. Se nos ergue uma muralha, damos a volta. E saber que, por muitos dragões e vilões que haja pelo mundo fora, haverá sempre cavaleiros e heróis para os derrotar. Ora, quando a criança é pobre, ao levantar-se, voltam a empurrá-la para o chão. Ao contornar a muralha, depara-se com centenas de outras muralhas. E para ela, há mais monstros que heróis. É isto que a pobreza e a exclusão social fazem a uma criança. Deitam-na abaixo tantas vezes que chega a um ponto em que a criança já não se tenta levantar, em que há tantas muralhas que desiste de as contornar, em que há tantos monstros e vilões que deixa de acreditar em heróis. Elas tiram a felicidade às crianças, roubam-lhes a inocência e sugam-lhes a esperança. Segundo a Declaração de Genebra, a criança deve ser protegida independentemente de qualquer consideração de raça, nacionalidade e crença. A criança que tem fome deve ser alimentada. A criança doente deve ser tratada. A criança deficiente deve ser auxiliada. A criança órfã e abandonada deve ser recolhida. A criança deve beneficiar plenamente de medidas de previdência e de seguros sociais. A Declaração de Genebra, que oficializou os direitos da criança, foi aprovada pela Sociedade das Nações em 1924, que propôs aos seus membros que se começassem a reger pelos princípios nela enunciados. Segundo esta declaração, homens e mulheres de todas as nações reconheciam que a humanidade deveria proporcionar às crianças aquilo que tinha de melhor. Entre os vários direitos que há pouco eu referi e que volto a sublinhar, a criança deveria ser protegida, independentemente de raça, nacionalidade ou crença. Uma criança com fome deveria ser alimentada, a doente deveria ser tratada, a deficiente ajudada, a inadaptada reeducada, a órfã e a abandonada deveriam ser recolhidas e cuidadas. Em situação de catástrofe, as crianças deveriam ser as primeiras a receber socorros. Como garantia de proteção social, as crianças deveriam beneficiar de cuidados de seguros sociais. Isto trata-se de uma declaração revista e ampliada pelas Nações Unidas a 20 de novembro de 1959
passando a constituir a Declaração dos Direitos da Criança, baseada no princípio de que a criança, por motivo da sua falta de maturidade física e intelectual, tem necessidade de uma proteção e cuidados especiais, nomeadamente proteção jurídica adequada, tanto antes como depois do nascimento. Apesar da existência desta declaração e de muitos países lhe darem atenção, ainda existe um sem fim de crianças que não veem estes direitos serem exercidos, e um número ainda maior, que nem tem conhecimento da existência destes mesmos direitos. Eu ainda era uma criança quando fui obrigada a lidar com a pobreza pela primeira vez. No ano de 2010, os meus pais divorciaram-se, algo cada vez mais recorrente em Portugal. E este acontecimento marcou e mudou a minha vida de um modo que eu nunca pensei que viesse a acontecer. As minhas preocupações sofreram uma reviravolta. E com 10 anos, eu vi-me forçada a questionar se o jantar chegaria para as 3, ao invés de qual seria o filme que eu iria ver com as minhas amigas ao cinema. É triste. É triste porque estamos sozinhos no mundo. E, já dizia John Campari, pior do que estar sozinho é sentir-nos sozinhos. Eu não estava sozinha. Tinha a minha irmã e a minha mãe comigo presencialmente, mas sentia-me de quarentena. Quando se é pobre, a sociedade vê-nos como leprosos. Temos um IDH de 0,830. É considerado muito elevado e nós, portugueses, somos considerados muito desenvolvidos. Mas será que o somos? Ou será que o fingimos? A pobreza não é uma doença, muito menos uma escolha. Eu não pedi para ser pobre, mas aconteceu. Aconteceu no passado, mas é uma coisa que me atormenta presentemente. É como uma cicatriz. A ferida já lá não está, mas fica sempre uma marca. E quando olhamos para a marca, não a vemos. Vemos a ferida que lá esteve e recordamos de quanto doía. O que me aconteceu a mim, aconteceu a mais pessoas. E é um problema dos dias de hoje. A pobreza é muito mais que a falta de dinheiro. É a falta de uma identidade. Porque todos nós aqui no Congresso, hoje, temos uma imagem para a qual estamos a trabalhar. É como se tivéssemos uma máscara. E quando não há dinheiro, não há como manter a máscara. Porque deixamos de ser a Inês, a Carolina, a Beatriz, o Pedro, para passarmos a ser só mais um pobre. O dinheiro não compra a felicidade. Mas eu sou um ser social. E depende de interações com o próximo. E quando não há dinheiro, não há interações, não se mantêm as relações. E a felicidade? Mantém-se ou desvanece? Com o término destas interações e destas relações, surge um fenómeno bem nosso conhecido, chamado exclusão social. Ora, exclusão social, literalmente falando, é o distanciamento de uma pessoa de todas as instâncias da sua vida social. Isto acontece porque a sociedade vê a pobreza como um rótulo, e depois da tempestade passar, o rótulo permanece. Esta ligação entre a exclusão social e a pobreza é evidente em crianças e jovens da nossa idade. Quando não há dinheiro, não vamos aos aniversários dos nossos amigos e amigas. E depois não vêm aos nossos aniversários. Não podemos comprar prendas de anos, não nos compram prendas de anos. Se não vamos às festas dos outros, os outros não vêm às nossas festas. E quando nos convidam para ir sair ao fim de semana, recusamos, porque sabemos que não há dinheiro. Ao fim de algum tempo, as pessoas deixam, pura e simplesmente, de convidar. E pronto, só isto basta para nos sentirmos excluídos da sociedade. E mesmo depois de a nossa situação melhorar, continuamos de fora, a ver os nossos amigos a viver como crianças que são. A crescer como devem, inseridos numa comunidade, e nós a ver isto tudo das bancadas, de fora, sós, excluídos. E esta é a situação que, infelizmente, muitas crianças e jovens do nosso país enfrentam. Por outro lado, nas últimas décadas, o número de estudos sobre a pobreza e a exclusão social tem aumentado drasticamente, não só na União Europeia, mas também nos outros países da OCDE. Este aumento inesperado não é de admirar, pois estes países, que pertencem a esta área económica e geopolítica, foram apanhados de surpresa por um fenómeno de empobrecimento e exclusão social que julgavam estar erradicado devido aos elevados níveis de crescimento económico que foram alcançados de modo sustentável por um período de mais de 40 anos. O nosso país entrou nesta problemática com um certo atraso em relação aos outros países, mas, infelizmente, hoje pode dizer-se com convicção que não é surpresa nenhuma ver esta questão ser foco dos trabalhos escolares nas nossas aulas. Hoje em dia, vê-se um renovado interesse e atenção sobre este fenómeno que é a pobreza, tanto por todo o globo como em países desenvolvidos. A questão da pobreza é intemporal, assumindo constantemente novas formas, constituindo sempre um desafio para as sociedades que têm de criar condições de maior justiça e solidariedade entre todos os membros que a constituem.
Nascer e crescer sem recursos que sejam suficientes para fugir a sofrimentos perfeitamente evitáveis é algo que fere imensa dignidade humana. Nós vemos, cada vez mais, confrontados com crianças, jovens e pessoas que não chegam a viver realmente. Estes seres humanos não têm a capacidade de satisfazer as suas necessidades básicas universais. Não têm a capacidade de partilhar o mínimo de bem-estar económico e desenvolvimento social e cultural que são atingidos pela restante sociedade. O que os espera, afinal? Em 1981, a União Europeia definiu como pobre os indivíduos ou famílias cujos recursos são tão escassos que os excluem do modo de vida mínimo aceitável no Estado-membro em que vivem. Para o autor de referência nesta problemática, Sen, a pobreza pode ser definida como a incapacidade que desenvolvem os seres humanos, estamos a falar de crianças e jovens, para atingir um nível aceitável de bem-estar, devido à carência de meios. E este bem-estar de que Sen fala é um bem-estar pessoal, um conceito que ultrapassa, de longe, o bem-estar económico ou material e que depende de fatores mais imprescindíveis a cada ser humano para atingir um mínimo de qualidade de vida. Para terminar, eu penso que a educação e a conclusão dos ciclos de estudos são fundamentais no combate à pobreza e à exclusão social e que podem contribuir para potenciar uma maior integração social através da inserção estável e bem-sucedida dos nossos pais e de outros adultos na mesma situação no mercado de trabalho. E agora, as minhas últimas questões. O que é que o nosso governo está a fazer em termos de medidas para combater esta pobreza, não só nas crianças e jovens, mas em todos os cidadãos? E até que ponto essas medidas são eficazes na vida real? Do meu ponto de vista, uma dessas medidas pode ser dirigida ao mercado de trabalho e centrar-se na criação de novos empregos. Todavia, todos sabemos que várias pessoas que se encontram em situação de pobreza têm empregos, só que não é suficiente. Porque é que, para além de nos preocuparmos a criar novos empregos, não nos concentramos mais em melhorar os empregos que já existem? E por que não pensar-se em novas formas de intervenção sociopolítica, requerendo-se a mobilização dos poderes públicos, dos cidadãos e da sociedade civil e dos próprios pobres, para favorecer a integração social da população, sobretudo quando se pensa naqueles grupos sociais mais desfavorecidos, os quais muitas das vezes são os que se encontram menos informados de direitos e de oportunidades. Obrigada. Em seguida, pedia para a Carolina Valente Domingos. Que é esta menina. Que vai falar sobre a miséria na criança refugiada. Portanto, esta temática relacionada com as crianças refugiadas, que é uma temática, infelizmente, muito atual, e que todos nós observamos na televisão, e não é só a questão da miséria, todos nós temos na memória aquelas crianças junto a, digamos, no mar, na terra, mergulhadas porque já estão mortas. E, portanto, eu acho que essa imagem que fica na nossa memória e está na nossa memória coletiva é um exemplo claro que estas problemáticas hoje são demasiado atuais e demasiado drásticas para serem encaradas às vezes como certa realidade, mas que é naturalmente necessária. Então, muito bom dia a todos os presentes. Eu quero desde já agradecer a oportunidade que me foi concedida para fazer parte deste grande congresso aqui hoje. Devo dizer que me sinto extremamente honrada em estar aqui. Até porque é de algum modo gratificante saber que todos vós, tal como eu, tal como nós, nomeadamente na escola, refletimos e temos consciência desta realidade que, infelizmente, cada dia é mais comum e é mais drástica. Foi no decorrer deste ano, 2016, que eu fui abordada por um membro do CIPI, neste caso a Inês, com a proposta de pensar seriamente acerca deste tema, problema, e partilhar com vocês as minhas conclusões enquanto jovem portuguesa que sou. Como acabei de dizer, e volto a frisar, eu sou portuguesa, muitos de nós aqui hoje somos portugueses, eu vivo num país em paz, com um ótimo clima, eu tenho uma casa onde eu vivo com os meus pais, e por isso mesmo muitas vezes nós não reparamos, mas eu considero-me sortuda, porque eu sei que não foi uma escolha minha, provavelmente até foi sorte, não sei muito bem. Ninguém escolhe o local onde nasce, nem a família onde nasce. A verdade é que há algo acima de nós que eu não compreendo muito bem, se calhar vocês também não, mas que de algum modo nos condiciona bastante. E como nós costumamos dizer aqui em Portugal, e de certeza que já todos ouvimos, nem todos podem nascer com uma estrelinha na testa.
E é para esses, que não nasceram com a tal estrelinha na testa que eu considero que tenho, que os meus pensamentos ultimamente se têm dirigido. Ser refugiado não é uma escolha. Ser pobre também não é. E ser portuguesa, que é aquilo que eu sou, também não foi uma escolha. O que é, na sua essência falando, ser-se portuguesa, ou ser-se pobre, ou até mesmo ser um refugiado? Analisando bem as três situações e com alguma atenção, chega-se à conclusão de que é ser-se uma pessoa, na verdade. É apenas ser-se um ser humano, racional e emocional. O artigo número 5 da Declaração Universal dos Direitos Humanos diz, e eu vou passar a citar, ninguém será submetido a tortura, nem a penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes. Bem, para ser-se considerado ninguém, como no artigo que acabei de vos ler, primeiramente temos que ser reconhecidos enquanto alguém. Não existe um ninguém se não existir um alguém primeiro. A declaração que eu acabei de vos citar foi pensada e escrita em 1948, cenário pós-Segunda Guerra Mundial, por um conjunto de alguéns preocupados com a situação de um avassalador número de ninguéns vítimas da guerra. Estes ninguéns de quem eu falo são pessoas, tal como estes alguéns que pensaram na declaração e tal como todos nós aqui hoje presentes. Se nos reduzirmos ao nosso centro de massa, não seremos todos o mesmo. Pessoas. E se sim, se somos todos o mesmo, por que é que se distinguem alguéns de ninguéns? Normalmente, quando nós ouvimos a palavra ninguém, associamos-la quase de forma automática ao termo pobre. Assim como se ouvirmos a palavra alguém, quase da mesma maneira a associamos ao termo rico. E agora eu pergunto, não será esta associação de ideias errada, quando na verdade se verifica que há quem tenha tudo sem ter nada e também há quem tenha todos os bens do mundo e ainda assim seja bem pobre? Eu penso que nós não somos o que temos, mas sim o que fazemos. São as nossas ações que nos definem e não as nossas posses. E seguindo esta ideologia, pergunto-vos, quantos de nós aqui hoje, nesta sala, são verdadeiramente ricos? A pobreza pode ter várias definições, como já foi dito aqui hoje. Em todas elas se define como a falta de algo essencial. E nós muitas vezes consideramos que este algo essencial é dinheiro, mas a verdade é que há muita coisa essencial para além do dinheiro. Portanto, o dinheiro não é, sem dúvida, a coisa mais importante. Inclusive, um refugiado não tem apenas falta de dinheiro ou de posses, porque um refugiado abandona todo o seu dinheiro e todas as suas posses em busca de algo bem mais importante e que todos nós damos como adquirido: a paz, os direitos humanos, a liberdade, a democracia, aquilo a que nós consideramos uma vida com dignidade. Ser pobre, como acabei de vos dizer, não é apenas falta de dinheiro. A pobreza vem muitas vezes associada ao termo miséria, que também não é só falta de dinheiro. Um pobre, independentemente do tipo de pobreza que enfrenta, sente-se muitas vezes miserável e infeliz. Ora, uma criança refugiada é pobre. Falta-lhe imensa coisa, não só dinheiro, mas também lhe falta uma infância, estabilidade, esperança, oportunidades. Seguindo a ideologia do início, talvez até lhe falte sorte. E preocupada com a vida destas crianças, a Unicef desenvolveu uma Convenção dos Direitos das Crianças, CDC, que Portugal ratificou em 21 de setembro de 1990. A própria Unicef dividiu estes 54 artigos da Convenção em 4 tipos: direitos à sobrevivência, direitos relativos ao desenvolvimento, direitos relativos à proteção e direitos de participação, nomeadamente na vida política. Ora, uma criança que reside num país em guerra, como por exemplo a Síria, na sua situação atual, carece de qualquer um dos direitos que eu acabei de referir. E postos em causa todos os direitos de uma criança, eu pergunto-vos o que é que lhe resta. Se calhar não lhe resta nada. Por isso eles abandonam as suas casas, muitos sozinhos, outros ficam sós pelo caminho, e vêm até a Europa, onde esperam encontrar os direitos que lhe foram roubados. Onde esperam encontrar um recomeço, uma segunda oportunidade. E com o que é que eles se deparam quando cá chegam? Pergunto eu. Com uma porta fechada. Meus senhores, colegas, a verdade é que eu estou a falar-vos de crianças, portanto, eu não estou a falar de terroristas, nem de bombistas, eu estou a falar de menores de idade, tal como nós aqui hoje.
Estas crianças carregam a miséria desde as suas casas até a Europa. Nós, os portugueses, somos considerados pobres a nível europeu. E talvez o sejamos. Não somos um país economicamente saudável, mas também não somos miseráveis, penso eu. Habita muita coisa dentro de nós, mas não habita miséria. E como vos referi, a pobreza não é apenas a falta de dinheiro. Então a riqueza também não será apenas a presença do mesmo. E se vocês querem fazer parte de um país nobre e rico, tal como a Alemanha, que nós tomamos como exemplo, eu acho que o nosso trabalho é ajudar a tirar estas crianças da miséria, porque nenhum ser deveria ser obrigado a carregar as mágoas, as tristezas e as vivências que estas crianças enfrentam todos os dias. Muito obrigada pela vossa atenção. Antes de passar à Beatriz, estava aqui a ouvir a Carolina e estava a pensar naquela iniciativa que estavam muitas escolas envolvidas, não sei se no caso concreto de Tomás Cabreiro ou não, que é sobre a mochila e o que é que se pode levar na mochila sendo ser refugiado. Há uma coisa que eu tenho sempre a certeza, e às vezes penso muito nessas questões. Nós podemos perder tudo, mas há uma coisa que só perdemos quando nós próprios deixarmos de existir, que é o nosso conhecimento sobre as coisas. E esse conhecimento sobre as coisas, a escola é uma instituição fundamental para nós adquirirmos esse conhecimento. E, portanto, nós podemos perder os bens materiais, podemos perder as pessoas que nos estão próximas, tudo isso, menos o nosso conhecimento, porque isso ninguém nos pode tirar. E eu isso acho que é fundamental e gostava que vocês todos pensassem nisto, que é a instituição escola que nos faz adquirir uma coisa que é incapaz de se perder ao longo da vida. Claro, quando estamos já com uma certa idade e ficarmos com Alzheimer ou outras coisas do género, nós nessa altura perdemos tudo. Mas também deixamos de ter consciência que somos nós próprios e, portanto, dessa maneira também já não tem grande importância. E, portanto, o que eu queria dizer é que mesmo perdendo tudo, há uma coisa que sempre fica, é o conhecimento. Agora vou passar à Beatriz. A Beatriz Gamito Guerreiro, não é da minha família, mas podia ser, mas Guerreiro já há muitos no Algarve, para fazer a sua intervenção. Vai ler um poema do Ari dos Santos. O poema que vou preferir é retirado de uma tese de doutoramento de Portugal, intitulada Pobreza Infantil, Ensaio de Conceptualização e Medição, Complicação uma Fauna Urbana em Portugal, de autoria de Amélia Bastos, 1999, da Universidade Técnica de Lisboa. Em nome dos que choram, dos que sofrem, dos que acendem na noite o facho da revolta e que de noite morrem, com a esperança nos olhos e arames em volta. Em nome dos que sonham com palavras de amor e paz que nunca foram ditas. Em nome dos que regam em silêncio e falam em silêncio e estendem em silêncio as duas mãos aflitas. Em nome dos que pedem em segredo a esmola que os humilha e os destrói e devoram as lágrimas e o medo quando a fome lhes dói. Em nome dos que dormem ao relento numa cama de chuva com lençóis de vento, o sono da miséria, terrível e profundo. Em nome dos teus filhos que esqueceste, Filho de Deus, que nunca mais nasceste, volta outra vez ao mundo. Ari dos Santos. É para respirar, é para respirar. Começo desde já por agradecer aos membros do CIPI por me darem a oportunidade de estar hoje aqui, presente, neste auditório, a discursar com o objetivo de vos mostrar que a pobreza existe hoje e bem perto de nós. Sou sincera, quando me fizeram esta proposta, senti-me reticente em aceitá-la, mas quando me apercebi do quão importante é este tema, pus o meu receio de falar em público de lado e aceitei. O meu objetivo e o das minhas colegas neste congresso é sensibilizar-vos para a pobreza infantil
e fazer que, quando saírem daqui, prestem mais atenção ao que vos rodeia e saiam das vossas bolhas, porque o mundo é um lugar enorme e nós não somos o centro dele. Porque quando nos deitamos à noite, nas nossas camas, nos nossos quartos, e olhamos pela janela, para a lua e para as estrelas, há um sem fim de crianças pelo mundo fora, a ver o mesmo céu e as mesmas estrelas. Só que elas não estão em quartos confortáveis e camas quentes. Dormem na rua, ao relento e com frio. Se perguntarem a vós próprios o que é que querem agora, neste preciso momento, a resposta que muitos de vocês darão será certamente um iPhone novo, pilhas novas, um jogo novo ou uma mala de marca. E a resposta que estas crianças dariam à mesma pergunta seria uma refeição, um teto para dormir, o direito à educação ou viver em paz com as suas famílias. Nós, os jovens de hoje, do mundo ocidental, somos fúteis. Preocupamos-nos demasiado com o que queremos e não nos concentramos muito no que precisamos. Agora, coloco-vos uma nova questão. De todas as coisas na vossa vida, de tudo o que têm, sem quais é que não conseguiriam sobreviver? Todos temos acesso à educação, mas a grande questão é: será que todos lhe damos valor? Passamos os dias a queixar-nos da hora a que temos de nos levantar, dos horários que nos foram atribuídos, das tarefas que temos de desenvolver, dos trabalhos de casa que nos mandam realizar e das tarefas extracurriculares a que temos de dar resposta. Mas alguma vez pensaram naqueles jovens que se levantam de madrugada para irem trabalhar, para ajudarem a sustentar as suas famílias, em vez de, como nós, virem para a escola e poderem aprender? Eu já. E a conclusão a que cheguei foi que nós, se calhar, desvalorizamos aquilo que para nós é o nosso cotidiano, quando para essas crianças e jovens, uma aprendizagem como a nossa poderá ser uma porta para o futuro e uma perspectiva de esperança. Trabalho infantil. Não é nada que não tenhamos já ouvido falar. Mas será que sabemos o que isso implica? Eu, enquanto adolescente que lida com crianças, tentei perceber as implicações do trabalho infantil e apercebi-me de que há crianças com 5, 6, 7 anos que são obrigadas a trabalhar para garantirem a sua sobrevivência e até a das suas famílias. E agora vêm as questões. Estas crianças não têm direito à infância? Estas crianças não têm direito a crescer como nós crescemos? Não têm direito de ser crianças? Para onde vai a sua inocência? Existem milhões de crianças espalhadas pelo mundo a passar por esta situação de exploração infantil, sendo que este trabalho precoce torna-se prejudicial para o normal desenvolvimento físico, psicológico e moral das crianças que o realizam. É visível a ligação entre o trabalho infantil, a pobreza e a exclusão social. Felizmente, o nosso governo fundou, em 1998, o PETI, Programa para a Eliminação da Exploração do Trabalho Infantil. Programa esse que criou o Plano Integrado de Educação e Formação para as crianças que trabalham cedo demais, resultando na reintegração dessas crianças na educação e formação. Agora, peço-vos a todos aqui presentes que reflitam sobre o que ouviram até agora e se algum de vocês estiver a passar pela pobreza ou que a presenciem em pessoas que vos sejam próximas, não tenham vergonha. Peçam ajuda e ajudem o próximo. Lembrem-se, nunca se sabe quando é que a pobreza pode chegar até nós. Por isso, deem valor ao que têm. Para finalizar, só quero dizer que espero que ao sairmos daqui hoje, vejamos a humanidade com outros olhos. Obrigada a todos. Bom, queria agradecer à Inês, à Carolina e à Beatriz pela participação emotiva que partilharam com todos e também em relação a esta última mensagem, lembrar que nós às vezes damos valor a algumas pessoas que são muito importantes no mundo porque inventaram uma nova tecnologia ou um novo estilo de roupa, mas essa tecnologia e essa roupa é fabricada por crianças em Singapura, na China e noutros sítios, e nós damos muito valor
a pessoas que, no fundo, estão a fazer as suas fortunas e os seus impérios porque há essa exploração infantil, e não só infantil, mas também dos tais ordenados muito mal pagos, como dizia a Inês, ou estas situações mesmo de exploração infantil. É isso que se trata, é de exploração, às vezes até de escravatura, mas é importante aquilo que a Inês diz. É importante que cada um de nós tenha consciência daquilo que é e lute para ultrapassar aquilo que é e ultrapassar sempre. Quer seja de uma situação económica desfavorável para uma situação mais favorável, quer seja de uma situação pessoal desfavorável para uma situação pessoal mais favorável, quer seja da sua interação com os outros, da sua realização pessoal, profissional. E, portanto, acho que esta mesa está concluída. Nós agora temos ali ao lado, vamos fazer uma pausazinha, temos ali ao lado umas bebidas e uns bolinhos, e portanto dou o intervalo.